Hi guys, aqui é a Teacher Marta. E aqui é a Teacher Elora. E hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns aplicativos e sites que a gente pode estar utilizando para auxiliar em sala de aula. O primeiro aplicativo que a gente quer compartilhar com vocês é o Kahoot. Já falamos várias vezes dele, né, em vários vídeos, mas a questão é que ele é realmente muito interativo, né? Na sala de aula, para fazer revisão, para fazer quiz, ele é um aplicativo de pergunta e resposta, então você mesmo pode montar, né, do jeito que você quer ou achar alguns Kahoots já prontos no site. Cada aluno usa seu celular e se alguém não tiver, eles podem se reunir em grupos, enfim. E o objetivo é uma interação entre o que está na tela e o que os alunos fazem no celular deles. Outro aplicativo que a gente pode estar usando é o Lyrics Training. É um aplicativo de música onde a gente tem que completar a letra da música. Então tu pode ir lá escolher qualquer música e a gente tem duas formas para completar. Pode ser selecionando a palavra que vai ficar naquele espaço em branco ou então escrevendo a palavra. Fica da opção de vocês e também do nível de dificuldade que vai querer trabalhar com aquela música, né, e com a turma. Então é bem divertido, pode escolher qualquer música, a música que a turma mais gosta, e elevando o nível conforme vocês já foram praticando nesse aplicativo. Antigamente, nas aulas de inglês, eu lembro que os professores costumavam bastante tirar as palavras das músicas e imprimir para os alunos completarem, né? Então o Lyrics Training nada mais é do que uma evolução, né, dessa brincadeira de complementar, e ele pode ser tanto feito no aplicativo quanto no site, né? Então não precisa baixar o aplicativo, se você não quiser, você entra no site e faz essa brincadeira bem tranquilamente. Outra forma de usar a internet para algo bem útil durante a sala de aula são em aulas que você tem que trabalhar alguma questão de escrita. Muitas vezes os alunos não sabem que palavra utilizar ou estão repetindo a mesma palavra, principalmente para começar parágrafo, né, ligar uma frase na outra. E aí a gente tem o site synonyms.com, que é onde a gente digita a palavra e ele vai trazer outros, né, complementos, outros sinônimos para a gente não ficar nessa repetição. Outro aplicativo nessa mesma linha é o Lingui. Ele tem tanto para aplicativo, para o celular, como também o site. E lá tu pode procurar pelo significado das palavras, a pronúncia e também sinônimos. E ele é interessante que ele traz o significado das palavras não somente com a tradução, ele traz também o uso dele em artigos. Então tu pode comparar o inglês e o português e ver qual que é a melhor forma, qual que é a palavra que melhor se encaixa para aquela situação que tu quer usar a palavra, né? Esse site ou aplicativo que a Elora comentou, o Lingui, ele também é bem útil para quando a gente quer tirar dúvida da pronúncia de alguma palavra. Do lado do significado sempre vai ter um alto-falante, a gente clica, escolhe a pronúncia britânica, a pronúncia americana, e ele vai dizer pra gente então de que forma aquela palavra é falada nesses dois tipos de contexto. Outro aplicativo que a gente também pode estar usando para praticar pronúncia, tanto para escutar como para praticar a gente falando, é o Google Tradutor. A gente pode usar ele para traduzir também, mas não é o ideal porque a gente sabe que às vezes tem algumas coisinhas que são diferentes. Mas para a gente praticar a nossa pronúncia é muito legal, porque tu pode ir lá, ligar o microfone e falar em inglês e ver se ele vai escrever certo. Então tu vai saber se tu tá pronunciando as palavras da forma correta. Então, muitas vezes é legal para os alunos, né, pedir como uma tarefa para eles, ou enfim, para eles irem lá no Google Tradutor, em vez de digitar, falarem a palavra para ver se o Google faz esse reconhecimento, né? Então, é uma atividade interativa, muitas vezes tem vergonha de falar com as outras pessoas, né? Eles podem estar fazendo esse movimento de prática. Quando a gente quer trabalhar leitura ou vocabulário com os nossos alunos, é muito legal procurar sites de notícias internacionais. E a gente gostaria de recomendar o site da BBC. Porque lá tem notícias curtas, tem artigos mais longos e é uma atividade bem interessante para os alunos lerem, procurarem palavras, né? Verem o uso do vocabulário dependendo de cada contexto, dependendo de cada país, é bem interessante. Outro aplicativo também que eu uso bastante em sala de aula é o YouTube. A gente pode usar para assistir música, ver um clipe, né? Ou então para trazer um conteúdo, um vídeo em inglês para os alunos assistirem. Por exemplo, hoje mesmo eu assisti um vídeo com os meus alunos sobre material escolar, porque é uma modinha, todo mundo adora, e era o assunto que a gente estava vendo na sala de aula. Então eu coloquei um vídeo em inglês de uma menina falando do que tinha no material escolar dela, e estava em inglês, ela mostrava e falava as palavras, então foi excelente para aquele momento na sala de aula. E é legal porque é um vídeo que tá aí circulando, né? Um vídeo popular, não é um vídeo feito para sala de aula. Então, trazer essa questão, né? Tipo, o que os blogs estão mostrando, o que os youtubers estão falando e relacionar isso, né, com o conteúdo de sala de aula. Garanto que os alunos super se empolgaram e acharam legal, né? Não ser uma coisa tradicionalmente de sala de aula.
A gente é bastante fã de um canal específico no YouTube que são os TED Talks, né? E além de ter os TED Talks, né, do movimento TED, tem muitos relacionados à educação. Então é bem interessante ver sobre aprendizagem, né, ver sobre línguas. Então são vídeos curtos, né? Geralmente eles têm 15 minutos, tá? Não curtos assim, né? Se a gente pensar no momento da aula e tal, mas algo que os alunos conseguem fazer um trabalho mais profundo, né, de assistir, de você às vezes fazer uma avaliação sobre aquilo ou algum exercício de análise, né, mais legal sobre conteúdo também, não só sobre vocabulário, mas algo que eles pensem criticamente sobre aquele assunto. Outro site que eu já usei bastante também é o Akinator. É um site que tem um gênio e ele vai descobrir a pessoa que tu tá pensando. Então ele faz as perguntas em inglês e tu tem que ir respondendo conforme as perguntas até ele acertar ou não a pessoa que todo mundo escolheu. Então é bem interessante quando a gente tá falando de famous people, por exemplo, que daí a gente pode pensar em alguém e fazer ele tentar adivinhar. Então tentar pensar nas pessoas bem difíceis e bem diferentes, assim, pra ele adivinhar. E é engraçado que ele adivinha até as pessoas da família. Claro que ele não coloca o nome, por exemplo, do pai ou da mãe, mas ele diz, ah, é seu pai, é sua mãe. É bem engraçado. Outro site muito bom pra gente procurar informações científicas, principalmente nesse momento, né, que a gente tem tantas informações falsas circulando, é o Google Acadêmico. O Google Acadêmico tem tanto versão em português quanto versão em inglês e é muito bom para os seus alunos quando querem saber algum assunto, enfim, que eles não têm muita informação. Eles vão lá no Google Acadêmico, digitam, né, a informação que eles precisam e o Google Acadêmico sempre vai se basear em pesquisas, então em artigos científicos, para trazer as informações, né? É uma Wikipedia mais confiável, assim, nesse sentido, né? De informações científicas mesmo. Não que na Wikipedia não tenha informações verdadeiras, mas digamos ali, o filtro, né, no Google Acadêmico sempre vai passar pela ciência, sempre vai passar pela pesquisa. Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha e não esquece de comentar outros sites e aplicativos que a gente pode usar em sala de aula. Então, o nosso special tip de hoje é um aplicativo que a gente usa direto, todo mundo usa e todo mundo tem acesso, que é o WhatsApp. A gente pode estar fazendo várias atividades nele, como, por exemplo, entrevista entre os alunos como tarefa, mandar áudio, fazer uma entrevista com conversa, com áudio, com videochamada, onde eles podem estar batendo print e te enviando para confirmar que foi feita essa atividade, ou então fazer uma captura da tela, um vídeo da tela, mostrando que fez a videochamada ou algo do tipo. É algo que vai incentivar eles a fazer essa interação e a conversar em inglês pelo WhatsApp. Então eles podem estar conversando com os amigos mesmo sem ser uma atividade da escola em inglês. Obrigada por terem assistido o vídeo and see you guys in the next video!